Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este vídeo de treinamento do iDesk. Neste vídeo nós abordaremos o cadastro de atendimento. Se você ainda não sabe o que é um SLA, nós te recomendamos você a voltar e assistir o vídeo de cadastro de SLA para você conseguir entender o que é um atendimento, tá bom? Então, para cadastrar um atendimento, nós iremos clicar em chamados, atendimentos, cadastrar. Então, o que é um cadastro de atendimento? O cadastro de atendimento é um vínculo do agente com SLA. Eu vou falar para o sistema quais agentes vão atender aquele SLA, tá certo? Um determinado SLA. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para cadastrar o atendimento é selecionar o SLA. Eu vou pegar um SLA que a gente cadastrou anteriormente. Vou selecionar a unidade de contabilidade, grupo de chamado, rede, média. Vou pegar aqui o agente João Pedro. Então aqui eu tenho as funções que esse agente vai exercer neste SLA, tá bom? Então se você colocar o mouse em cima de cada permissão, o sistema vai te explicar o que é cada uma. A primeira é tornar esse atendimento padrão para abertura de chamados. O que é isso? O sistema trabalha basicamente de duas formas para escolher o agente no momento de abertura do chamado. Quais são as duas formas? Ele pega ou o número de chamados abertos naquele momento ou o número total de chamados cadastrados. Onde você pode ver isso? Em configurações do sistema. Aqui você vai selecionar como o sistema vai selecionar o agente. Então, ao abrir um novo chamado, eu quero selecionar o agente pelo menor número de chamados abertos naquele instante, ou eu quero selecionar o agente pelo número de chamados totais cadastrados. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que nós temos o agente João Pedro e o agente, vamos pegar um nome aqui, só para ficar mais bem explicado. Vamos supor que a gente tem o agente João Pedro e a agente Daiane. Se eu for selecionar pelo número de chamados abertos, no momento de abertura de chamados abertos, no momento da abertura do chamado, se o João Pedro tiver 3 chamados abertos e a Daiane tiver 5 chamados abertos, o sistema vai selecionar para mim o João Pedro, tá bom? Agora vamos supor que eu queira selecionar o agente pelo número total de chamados cadastrados. Então vamos supor que o João Pedro já atendeu 60 chamados e a Daiane atendeu 30, não importando se tem chamada aberta ou fechado. O que o sistema, nesse caso, ele vai mandar para a Daiane, porque a Daiane atendeu o menor número de chamados, tá bom? Então você pode trabalhar dessas duas formas dinamicamente. Agora, se você deseja que o sistema encaminhe todos os chamados deste SLA para um agente em específico, você vai marcar essa opção aqui, tornar esse atendimento o padrão para abertura de chamados. Ou seja, todos os chamados que os usuários abrirem com essa especificação de SLA, o sistema vai mandar para o João Pedro, tá bom? Então perceba que quando eu marco essa opção, ele já marca a opção de permitir receber chamados deste SLA, tá bom? Na abertura de chamados. Eu vou desmarcar, vou deixar sem. Qual que é a segunda opção? Permitir receber chamados deste SLA ao alterar o agente do chamado lá no cadastro do chamado. Onde que é isso? Aqui em chamados, listar, vou na listagem de chamados, vou clicar em editar um determinado chamado e vou aqui em alterar agente. Se aquela opção estiver marcada, ele vai aparecer aqui para mim. Se ele não tiver marcado, o sistema não vai permitir que ele seja selecionado aqui. Tá bom?
Então, vamos voltar lá no nosso cadastro de atendimento. Contabilidade, padrão, rede, média. Vou selecionar o João Pedro. Então, quero que ele receba os chamados, ele esteja apto a receber chamados deste SLA no momento de abertura. Eu quero permitir que ele seja selecionado ao alterar o agente do chamado, tá bom? Eu tenho as outras opções aqui. Quais são elas? Permitir alterar o chamado para este SLA. Ou seja, quando marcada, ela permite que o agente altere as seguintes propriedades dos chamados a quais ele é agente responsável, tá bom, pessoal? Alterar o agente, a data e hora limite e também adicionar trâmites. Se eu desmarcar essa opção, o agente vai receber o chamado, mas ele não vai conseguir fazer nada, tá? Ele vai ficar como um espectador do chamado, da qual ele é agente responsável. Essa outra opção é permitir excluir chamados deste SLA. Se eu quero que o agente possa excluir chamados, eu marco essa opção aqui. Somente quando ele for responsável. As outras opções aqui é quando ele for terceiro, ou seja, o chamado não é dele. Se eu marcar essa opção, eu vou permitir o agente alterar chamados, adicionar trâmite, alterar o agente e alterar a data e hora limite de chamados que não é dele, mas que é deste SLA, tá certo? E a última opção é permitir excluir chamados de terceiro para este SLA. A mesma coisa, se eu marcar aqui, o agente João Pedro vai poder excluir chamados de outros agentes, tá? Mas que sejam deste SLA, que tenham essa configuração aqui. E se eu desmarcar aqui e deixar só permitir visualizar chamados de terceiros, o agente João Pedro vai conseguir só visualizar chamados de outros agentes, mas não vai conseguir interagir neles. Tá bom? Perceba que quando eu marco alterar, ele marca automaticamente o visualizar. E quando eu marco excluir, também ele marca para mim o visualizar. Tá bom? Então é isso. Isso foi o cadastro de atendimento. Então, uma informação importante é que quando eu altero alguma propriedade no atendimento, o agente vai ser deslogado e ele vai ter que relogar de novo. Então, se você tem muito usuário na base, né, todo mundo trabalhando durante o expediente, evite fazer essas alterações em horários de trabalho, tá bom? Bom, se eu quiser cadastrar o da agente Daiane, eu vou ter que vir cá e alterar, selecionar meu agente, tá bom? E fazer essas configurações todas. Aí você pode questionar, tem uma maneira mais rápida de cadastrar isso? Os atendimentos? Tem. Você vem em SLAs, listar, vou selecionar aqui, vou filtrar pela unidade de contabilidade, vou pegar aquele cadastro, aquele SLA que a gente estava trabalhando nele, tá bom? Perceba que aqui estão as permissões que eu marquei para o João Pedro. Se eu quiser marcar para a Daiane, eu marco aqui, tá bom? E para os outros agentes também. Se eu selecionar o atendimento padrão, ele só me permite selecionar um agente só, tá vendo? Um atendimento só. Ou nenhum, tá bom? Vou clicar em salvar. Ele vai dar a mensagem falando que todos os agentes que tiveram atendimentos alterados serão deslogados. Eu vou dar um OK aqui. Certinho. Os SLAs os atendimentos foram cadastrados. Tá certo? Vou voltar aqui na página de atendimento. Só para finalizar, que eu esqueci de passar uma informação. Aquela opção de tornar o atendimento padrão para abertura de chamados
também pode ser selecionada aqui, selecionando a estrelinha aqui, tá bom? Então, quando eu clico nela aqui, ele torna esse atendimento padrão para abertura de chamados para este SLA. Se eu clicar aqui em editar, vocês vão ver que está marcado aqui, tá bom? Eu acho que não faltou nada. É isso. Se por acaso você tiver alguma dúvida, você pode nos contactar através das informações do vídeo, tá bom? Tem todos os nossos canais de contato e também através do site widesk.com.br. Até o próximo vídeo.